Olá, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse mar de incertezas da economia. O objetivo? Entender por que, mesmo quando as notícias parecem boas, a sensação geral é de que a maré está contra. E, claro, mais importante, como achar um porto seguro no meio disso tudo. Para começar, essa frase diz tudo, não é? A verdadeira liberdade financeira não tem a ver com correr atrás de cada oportunidade que aparece, mas sim com ter paz de espírito. O grande problema é que essa tranquilidade parece cada vez mais distante, num mundo que vive de susto em susto econômico. Para a gente entender essa ansiedade que paira no ar, o primeiro passo é dar um zoom out, olhar para o cenário global. É como um grande jogo de xadrez, e as peças estão se movendo de um jeito que não se via há muito, muito tempo. E isso, claro, muda as regras do jogo para todo mundo. Ok, vamos começar por aqui, que isso é importante. Essa corrida dos bancos centrais pelo ouro não é só uma modinha, é um sinal de alerta, um bem grande e piscante. O que isso indica? Uma desconfiança crescente naquilo que sempre foi visto como o ativo mais seguro do mundo, os títulos de dívida dos governos. E aqui a gente chega num ponto fundamental. É preciso entender a diferença entre ouro e dólar. São duas coisas com funções bem distintas. O ouro é como se fosse um cofre forte, um ativo neutro guardado por segurança. Já o dólar, bom, o dólar é o sistema operacional do planeta. Ele está rodando por trás de quase tudo que acontece no comércio mundial. E apesar dessa febre do ouro, não dá para escapar do dólar. Ele continua sendo a engrenagem principal que faz a economia global girar. E aí vem a grande ironia da história. Para comprar o ouro, que é um sinal de desconfiança no sistema, o que os países precisam usar? Dólares. Pois é, não tem para onde correr. Toda essa tensão lá em cima, nesse xadrez global, acaba gerando um efeito cascata, e essa onda chega aqui embaixo na nossa vida, criando um cenário bem confuso na economia local. Agora, vamos dar um zoom in, vamos sair do global e olhar para o cenário nacional, onde parece que existem duas realidades paralelas: a dos números oficiais e a da vida real. De um lado, os jornais dizem que a economia vai bem, que o PIB cresce. Do outro, a percepção de muita gente é que o dinheiro vale cada vez menos e a vida está mais cara. Como pode existir essa desconexão? Uma das fontes que nós analisamos sugere que existe um vilão silencioso nessa história, uma estagflação meio escondida. É uma condição bem perigosa para a economia porque combina o pior de dois mundos, preços subindo e economia patinando. E o argumento principal aqui é que a forma de calcular a inflação, o tal do IPC, foi sendo modificada ao longo do tempo. E essas mudanças teriam servido, na prática, para maquiar o aumento real do custo de vida. É só olhar a tabela. Antes, o preço de um imóvel entrava direto na conta. Hoje, se usa uma estimativa, o tal aluguel equivalente. A diferença que isso faz no número final é brutal. E tem mais. Pensa num celular. Se o modelo novo custa mais caro, mas vem com uma câmera melhor, o governo pode considerar que não houve inflação por causa desse ajuste de qualidade. Ou seja, para o cálculo oficial, o preço não subiu, mas para o bolso de quem compra, subiu e muito. E qual o resultado de tudo isso? Segundo a fonte, se a gente usasse a metodologia de cálculo dos anos 70, a inflação real hoje seria de 2 a 3 vezes maior do que é divulgado oficialmente. Pensa só no impacto disso na vida das pessoas. Então, a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Se o cenário macroeconômico é esse caos e os números oficiais são questionáveis, o que uma pessoa pode fazer? Onde é que se pisa em terra firme? É aqui que a gente foca na perspectiva do indivíduo. Porque, no meio da tempestade, existem alguns princípios que não mudam, que funcionam como uma bússola e apontam um caminho seguro. Essa frase é de uma simplicidade genial. Ela nos lembra que o jogo não é sobre acertar todos os investimentos da moda. O jogo, na verdade, é sobre não entrar naquelas apostas que podem levar tudo por água abaixo. Então a estratégia muda. A meta não é mais perseguir o ganho rápido, o ficar rico logo. A meta passa a ser construir uma base forte, focada em preservar o que se tem, em buscar coisas previsíveis e, principalmente, em investir só naquilo que se entende de verdade. Com esses princípios em mente, vamos dar uma olhada em 4 armadilhas muito comuns que podem derrubar até quem tem as melhores intenções. A primeira, clássica: sair correndo atrás do que está na moda. Pode ser a ação de tecnologia do momento, a criptomoeda que todo mundo está falando. O problema é entrar nisso sem entender o fundamento, o negócio por trás. É apostar na sorte, não na análise. A segunda armadilha é a da complexidade. Cuidado com aqueles investimentos cheios de nomes difíceis que parecem super sofisticados.
Muitas vezes, essa complexidade só serve para esconder taxas altíssimas e regras que prendem o dinheiro por anos. A dica é simples: se não der para explicar o investimento em 30 segundos, talvez seja melhor pular fora. Terceira armadilha, a iliquidez. Um imóvel, por exemplo, pode passar uma sensação de segurança, mas também pode virar uma prisão. Um ativo que é difícil de vender quando você precisa do dinheiro e que, no meio tempo, só gera custo e dor de cabeça. Liberdade financeira também é ter liquidez. E, por fim, a armadilha do ego. Sabe aquelas compras de luxo feitas para impressionar? Um carro importado, uma viagem extravagante. Elas alimentam o ego, mas esvaziam a conta bancária e trazem uma complexidade que não precisava existir. É a tal da riqueza que se mostra, mas que, no fundo, empobrece. Bom, depois de desviar de todas essas armadilhas, o caminho fica livre para a gente focar em construir o ativo mais importante de todos. E não, ele não aparece em nenhum extrato bancário. E esse ativo é a reputação. Uma boa reputação construída ao longo de anos, com coerência, honestidade e confiança, é a moeda mais forte que existe. Ela abre portas que dinheiro nenhum conseguiria abrir. É algo que leva décadas para construir e, como a gente sabe, 1 minuto para destruir. E com isso, a gente termina com uma reflexão. No mundo obcecado por números, por patrimônio, por crescimento, talvez a verdadeira medida da riqueza não esteja no saldo da conta. Talvez esteja na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz.